Oremos. Senhor, como é bom te louvar. É como a gente se renova, Senhor. E o Senhor habita entre os louvores dos teus santos. Nós te agradecemos, porque o Senhor pôs um cântico de vitória em nossos lábios. O Senhor tem sido a nossa força, nosso auxílio, e seguirá sempre nos auxiliando e nos conduzindo para Ti mesmo. Obrigado por estarmos reunidos diante de Ti. E agora pedimos que o Senhor tenha recebido essa adoração e que agora o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Boa noite, igreja, ou boa tarde, né? Vamos assentar por um instante. Nós estamos aqui com dois companheiros. É o irmão, eles é do Haiti, né? Vocês o conhecem. Um deles você sabe que o nome dele é Milho. E o outro é irmão Noi. Eles vão cantar um hino. Eles vão cantar o hino. Não sei se é em francês ou no idioma. No idioma deles. Deus é tão bom. Deus entende tudo, né? Qualquer língua, qualquer idioma, Deus sabe tudo. E eles se reúnem ali no bairro Jardim do Lago. Então tem um bom grupo de irmãos. E nos tempos de mais dificuldade, ali para atender o aluguel, tudo, eles recorreram aqui à igreja. E a igreja aqui são coisas que vocês não sabem. Mas ela atendeu por uns meses ali o aluguel, e hoje eles vieram agradecer. Eu digo, não é agradecer a mim, agradeça a igreja, né? E sendo para pregar o evangelho, a mim não importa se seja unitário, trinitário, dualidade, tantos. Eu sou uma pessoa que realmente a coberta se estica para outros também. Não é certo? Então vamos ouvir o nosso irmão. Vocês querem saudar a igreja, irmão Milho? Vão lá embaixo? Depois? Não. Tá, pode ser, como vocês querem. Eu cantar em português também ou em espanhol? Não, vocês cantam como vocês querem. Glória a Deus. A paz do Senhor com vocês, irmãos. Meu nome, como o pastor Febon já falou, é Milho. Não é a coisa de comida, é Milho pessoa. Alguns de vocês me conhecem porque eu sou um trabalhador lá na BRF. E hoje eu venho aqui para participar com vocês, porque cada vez que eu venho aqui, eu tenho o pastor Daniel que sempre está conosco lá e prega lá. E eu pedi agora para o pastor Febon para pregar por nós. Eu não sei que dia, Deus sabe. Amém? E vamos cantar na minha língua, crioulo. Algum de vocês sabe. E como amigo de trabalho, com nós, especialmente, com meus amigos de haitiano. Eu sei seu coração, o coração de você ama nós muito, como abrir a porta para trabalhar com nós. Não é o presidente, com Deus que faz isso, amém?
Vamos cantar, perdão, na minha língua creolo, você sabe já? E você não sabe cantar no creolo, francês não sabe, só em português. Vamos agora entender como adorar Jesus Cristo, qualquer idioma, pode adorar. Vamos adorar junto Jesus Cristo agora. Chaque jour nago midi où toujours montrer puissance adorer chaque jour nago midi toujours montrer puissance. By bon Dieu, gloire, lui-même seul mérite adorer les chaque jour nago midi toujours montrer puissance. Chaque jour nago midi où toujours montrer puissance. Anatia tout entier, montrer Jean ou grand Dieu, avec nous voir ou qui sont limite. Adorez-lui, on ça le fait pour dire ça. La nature tout entier, montrer Jean ou grand Dieu, avec nous voir nous qui sont limites. En un paradis passé dans une mariage parole, c'est vérité. En fin croyez, adorer pour ça le faire dans la vie, dit ça. La fin guerre. Rien pas d'accompli, passé là. Mariage pas walou, c'est vérité. Oui, par les gloires dans la vie, chaque jour, dans gloire. Midi toujours montrer puissance. Alléluia. Levez mon sein au adore Jésus Christ au agora. Que jour dans quoi midi. Je montrais puissance. Oh, alléluia,
bas les gloires, les mêmes seuls mérités. Chaque jour, midi, toujours en terre, sans Alléluia. Chaque jour, nago midi, tout en terre et sans sou. Levante ta main au céu, agora. Chaque jour, nome de Jesus. Midi, Alléluia. Je montrais puissance. Nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Queremos fazer a leitura em Juízes capítulo 16, começando com o verso 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela os fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o com a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos
E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei, ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. O verso 25. Quando eles fizeram uma festa para comemorar a vitória e buscaram Sansão para que viesse entretê-los, diverti-los. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós, quer dizer, que nos divirta, né? E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Que o Senhor nos abençoe. Assentai-vos. Este, na verdade, é um quadro muito deprimente. Um homem que nasceu sob um propósito de Deus, o desígnio de Deus. Ele nasceu para derrotar Filisteu, para vencer Filisteu. E nós encontramos que na nossa leitura como ele foi derrotado. E terminou dentro de um cárcere, cego e moendo trigo para os seus adversários. Sansão é um verdadeiro quadro da igreja. Entende? Porque a igreja que nasceu no dia do Pentecoste, ela nasceu para derrotar o diabo e para servir a Deus. Jesus disse para os apóstolos que fosse a Jerusalém e ficasse ali até que fossem cheios do Espírito Santo, e então eles se tornariam testemunhas de Cristo. Eles precisavam do poder, eles precisavam desta força para serem testemunhas eficazes. E a igreja, ela caminhou muito bem, como diz o irmão Branham, na mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Ele começou na direção certa. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Ela começou com, como nós diríamos, como uma expressão do mundo, começou com o pé direito. Começou a guardar os mandamentos do Senhor, e enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa
e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, o adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Desta forma, Sansão fez uma saliente representação da igreja de hoje. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava todos os seus juízos e seus estatutos e cumpria todos os seus mandamentos. E Deus estava com a igreja. Porém, parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Jesus disse para os seus seguidores: vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para preservar da podridão. O sal, ele influencia. Você come aquela comida que foi temperada, salgada, ela tem sabor. Você não vê o sal, mas você sente a sua influência, o seu poder. Agora, Jesus disse: se o sal se tornar insípido, quer dizer, não salgar mais, para nada mais presta. Não tem nenhum tipo de proveito, a não ser ser jogado no lixo, no monturo. Nem cabrito come o sal insípido. Então nós vemos, irmãos, que o poder da igreja é o Espírito Santo. Este é o poder da igreja. Por isso Jesus diz: vá, fique lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, o poder de Sansão era Deus em Sansão. Deus estava em Sansão. Ele nasceu para essa finalidade, para derrotar os filisteus. Certa vez, quando ele ia para a casa de sua namorada, um leão veio rugindo ao encontro dele. Ele saltou sobre ele. E ele agarrou aquele leão pela boca e rasgou como se rasga um papel. Então, a força de Deus sempre estava presente quando ele precisava dela. Entende? É a mesma coisa. Deus, ele não exibe o seu poder, não. Mas ele sempre está presente quando seus filhos, suas filhas precisam dele. Agora, é necessário conservá-lo. É necessário que você conserve Deus. Obtenha e conserve Deus na sua vida. Então, você pode dizer que você é um homem, uma mulher que tem o poder de Deus. Vamos dizer, o poder de Deus, muitas vezes entendemos mal. Queremos dizer, é para curar, é para fazer isso, fazer demonstrações. Mas o maior poder de Deus é para você vencer a você mesmo. Vencer o seu orgulho, vencer o seu egoísmo.
aí sim é Deus mudar a natureza, mudar os desejos da pessoa. Então, irmãos, o segredo da igreja não é fazer uma denominação, criar uma religião, fazer novos estatutos. Não, isso não. Mas o segredo da igreja, como de Sansão, era Deus. Era e é Deus até hoje. Até hoje. Este é o segredo. E os filisteus, que é um tipo do mundo, não entendia por que Sansão, vamos dizer, um homem pequeno, aí dos seus 60 quilos, tinha uma força fenomenal, tinha uma força estupenda. Certa vez ele foi rodeado por batalhões de filisteus, e ele lançou mão da queixada de um jumento, e com esta queixada ele matou 1000 filisteus. Veja vocês, quebrou as lanças deles, quebrou os escudos, rebentou com o capacete de bronze dos inimigos, e aquilo entrava na cabeça e quebrava a cabeça dos adversários. Então, era justo que os adversários diziam: ora, há alguma coisa sobrenatural na vida nesse homem. Há alguma coisa escondida ali. O que pode ser, o que é que não pode ser, o que não é. Veja, eles queriam descobrir. Mas enquanto Sansão procurou andar com Deus, não havia meios para eles descobrirem, se aproximarem de Sansão. Mas como diz o irmão Brana, Sansão começou a fazer malandragem. Entende? Começou a brincar com aquilo que ele não deveria brincar. E Dalila, o tipo do diabo para enganar. Mas ela era bem franca. E ela dizia: conta-me, Sansão, no que consiste o teu poder, para que os filisteus possam te amarrar, te fazer prisioneiro? E ele brincava. Me amarra com cordas novas, me amarre com vime, me amarre, faça isso, faça aquilo. E quando ela dizia: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ele se livrava daquelas amarras e os inimigos tinham que correr. Os inimigos só, ao ouvir o nome de Sansão, tremiam de medo, corriam. Sansão, o homem que Deus levantou. Então nós vemos, irmãos, que isto também acontece na vida de muitos cristãos, muitíssimos, porque acha que uma vez é abençoado, porque alcançou o progresso material e espiritual, conseguiu dons, então pensa que pode jogar com os dons. Como Sansão começou a brincar com os dons. Eu vou sair disso, Deus me deu força, eu não posso ser preso por nada. E ele começou a brincar. Como muitos que às vezes têm dons, pensa que sempre os dons irão operar e não cuida da sua vida espiritual, não cuida para manter Deus em si. E o que acontece é que olhamos e vemos um homem
que prega, que ora pelos enfermos, mas a sua vida não tem diferença da vida de um mundano, de um pecador. Por isso eu digo a vocês, nunca sejam enganados por aparência, pelos dons, pela eloquência de quem quer que seja. Você deve viver aquilo que você prega. Você deve viver aquilo que você crê. Porque enquanto você faz isto, Deus está ao teu lado. Deus está contigo. É impossível você ser vencida. É impossível você ser vencido. Mas se você começa a fazer malandragem, começa a se desviar, deixar, se relaxar. Por isso a Escritura nos adverte: não extingais o Espírito. O que quer dizer não extingais o Espírito? Quer dizer, não o sufoque, não o oprima, não tire ele da sua vida. Não extingais o Espírito. Então, devamos andar de acordo com a palavra de Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, e fazer com que Deus permaneça conosco. Porque Ele disse: se vós me buscais, me encontrareis. Se me deixardes também, eu vos deixarei. Eis que o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Ninguém se engane vendo de outra forma. Mas vocês vejam, a preocupação dos filisteus era descobrir o segredo. E o diabo também, o que ele quer é tirar aquele poder da vida, da sua vida, aquele poder que o derrota, aquele poder que lhe faz virar o seu rosto e não olhar para aquela vitrine, para aquela mulher seminua, para aquele filme, ou para aquele assunto, aquela revista. Esse é o poder que traz santidade à igreja. É o poder de Deus na sua vida que lhe faz viver acima do pecado, acima das tentações, lhe faz vitorioso, lhe faz um vencedor. Como o poder que estava em Sansão fazia de Sansão um vencedor diariamente, continuamente. Mas o que o diabo quer é liquidar, tirar o poder de Sansão. Ele queria isto. E o pior é que conseguiu. E o pior é que hoje também o diabo tem conseguido a mesma coisa. Quando se fala tanto em poder e nunca se vê tanta fraqueza como hoje. É verdade. Então, o que é que o diabo, o que a Dalila fez com Sansão? Foi trabalhando com ele. E Sansão era um homem que havia dado a sua força para Deus e o seu coração para Dalila. Como muitas pessoas dão a sua força para Deus e o seu coração para o mundo. E o que fez Dalila? Ela procurou, ela cavou até ele descortinar para ela a razão do poder em sua vida. E estava onde? No cabelo.
porque ele era um nazireu. E aí isso é um tipo muito bom para vocês, mulheres. Quando a Bíblia diz que você deva ter cabelo crescido, que isso lhe dá autoridade até sobre os anjos. Que tipo de anjo que eu não sei. Mas é um sinal que você carrega. É um sinal de que Deus está contigo. E o cabelo representa a autoridade do marido sobre a mulher. Cristo sobre o marido e Deus sobre Cristo. E quando se corta, desonra o seu cabeça, desonra o próprio Deus. E o que acontece? Você fica vulnerável a qualquer tipo de espírito. É igual a pessoa idética. Fica vulnerável a qualquer tipo de bactéria, de vírus. A AIDS mesmo ela não mata, mas a AIDS tirou a proteção. Olha bem, a proteção matou soldados que defendem o teu corpo. Então qualquer vírus, qualquer gripezinha é o suficiente para causar a morte. E a igreja não pode perder a sua proteção, de forma alguma. Mas você deve saber uma coisa: como o interesse de Dalila era muito grande para descobrir, e vocês sabem como ela fez. E Sansão, um homem fraco nessa linha, cedeu. Você tem que fugir de tudo aquilo que você sabe que te é um perigo. Aquilo que questiona os teus zelos. Por que você vai se aproximar de uma coisa que você tem receio, tem medo? Por que você vai tentar o diabo? É igual às vezes você vê. Eu vi uma certa vez aqueles ratinhos, aqueles bichinhos do deserto. A cobra veio e eles foram olhando. Veio, foi se aproximando. E se aproximava da cobra. E a cobra, ele se escapava. Ele se escapava e chegava, ia chegando. Chegou uma hora até de dar um beijo na cobra. Aquilo não continuou. Eles filmaram até uma altura, mas a cobra não deve ter saído de barriga vazia ali, não. Porque uma hora a coisa pega. Você começa a brincar. Entende? Com o que não se deve brincar. Abre uma porta com certas companhias. Amizade. Entende? Foi o que Sansão fez. Começou com amizade erradas. Enquanto ele estava com o povo de Deus, ele fez o que era certo. Mas daqui um pouco ali na faculdade, ou sei lá onde, no trabalho, começou a caminhar com pessoas indevidas e começaram a te sugerir, aproveitar a vida, você tem que se pintar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e daqui um pouco lhe dá mais trabalho e você vai se afastando, pouco a pouco. E aquele irmão que se via às quartas-feiras nos cultos, já não se vê mais. Nas escolas dominicais, raramente vem uma ou vai na outra, e assim a pessoa vai se afastando. Eu pergunto, o que é que te faz ou te fez afastar? O que é que está te enfraquecendo? O que é que está te pondo em perigo? O seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. É como disse o profeta, tabernáculo brana,
os filisteus vêm sobre ti. Acorde, os filisteus vêm sobre ti, meu irmão, minha irmã, família, você, os filisteus vêm sobre ti. E assim nós vemos que o diabo, ele simplesmente quer minar a força da igreja, que é a razão da vitória dela. E nunca, penso eu, creio eu, nunca enfrentamos tempos tão difíceis, tão enganosos como este. Mas não há perigo, porque aonde abunda o pecado, a Bíblia diz superabunda a graça de Deus. Então não é desculpa para você ser vencido, porque a graça de Deus, ela superabunda para te dar vitória. Mas vamos olhar algumas pequenas coisas que, ao meu ver, têm minado a força da igreja, têm trazido frieza, têm trazido mornidão, têm trazido pecado. E uma das coisas que hoje existe, e no mundo o que se vê é isto, é o entretenimento. Se gasta bilhões de reais com entretenimentos, com filmes, com músicas, com futebol, nós vemos o entretenimento pela internet, pessoas viciadas. E eu pergunto, você é uma delas? Mesmo comendo, almoçando, tem que estar ali. Mesmo dirigindo o carro, tem que estar ali. Entra noite adentro. Pode ver que tem matado até o companheirismo da família. A mulher já não tem tempo de falar com o marido, ou o marido com a mulher, os filhos com os pais, cada um está ocupado. Parece que cada um tem um amante. A internet se tornou uma amante, o WhatsApp, e Facebook e tantas coisas mais. E quanto de tempo se perde nisto? Quando a Escritura diz, remi o tempo porque os dias são maus, mas se prostitui o tempo que deveria dar a Deus. Que horas você costuma ir dormir? Rapaz, moça, homens, pessoas viciadas nos joguinhos, em seriados de filmes, pessoas viciadas. Antes era preciso ir no cinema para ver algum filme, mas o diabo hoje tem trazido a coisa de graça. As novelas, o entretenimento, é o espírito grego, o espírito olímpico. E no outro dia, com sono, que horas você foi dormir? Ah, já era 2, já era 3, já era 4, amanhecia o dia. A indisposição, cadê? Vamos na escola dominical? Não, vou ficar por aqui mesmo. Estou cansado. Cansado de quê? Cansado de quê?
Você não vê que o diabo está minguando as tuas forças, o teu ânimo? Que ele simplesmente está tirando você do compromisso com Deus? Quando a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e o diabo está simplesmente te brincando contigo, te entretendo. Com jogos, com divertimentos. Olha o mundo dos famosos e das famosas. Se eles não são famosos através dessas áreas, de novelas, de filmes, de jogos, disso e daquilo. E eles têm os seus seguidores. Agora o cristão, ele é um seguidor, você é um seguidor de Cristo. Não dessas atrizes, não desses anjos do inferno, porque o diabo tem também os seus anjos. Então veja, este é um dos pontos que o diabo tem tirado tempo para ler a Bíblia, para orar, para vir à igreja. O diabo tem tirado o seu tempo com Deus e tem transportado os seus interesses, os seus objetivos para outras áreas. Para outras áreas. Às vezes a mulher está casada, como eu estava lendo sobre o irmão Owen, falando sobre a sua esposa, que já tinha 4 filhos, e dali um pouco ela começou a dizer que achava que perdeu em algum lugar um pouco da sua vida. E entrou na faculdade, e não levou muito tempo, lá estava ela fora dos caminhos de Deus. Pessoa se acha em um vazio, e acha que está perdeu o seu tempo em não aproveitar isso, aquilo e mais aquilo mais. Lembre-se disto, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não é esse tipo de paz. A paz que Deus dá é interna, na sua alma. Não é uma paz, não é uma alegria atrás do cálice de vinho, de uma cerveja, de uma folia. Não é a paz que se encontra, vamos dizer, na folia, em um carnaval. A palavra carnaval quer dizer carne a valer. Olha o mundo de prostituição, como se despe. Para mim é uma verdadeira festa do diabo. Mas você vai encontrar que lá também existem os blocos evangélicos. É verdade. Existem blocos evangélicos. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo: não é só eles que podem aproveitar essa alegria, nós também temos que aproveitar. E o mundo olha e diz: que diferença eles têm de mim? Qual diferença? Nenhuma diferença. Bebem, dançam, mentem, adulteram. Faz tudo o que eu faço. Que diferença eles têm? Só porque fala de Cristo? Se a sua vida, meu irmão, minha irmã, não mostrar uma diferença, então é porque é igual ao mundo, é sal insípido. É sal insípido. Então nós vemos como o diabo tem tirado a atenção. Às vezes através de
empregos, recursos, ganhar, ser famoso. Eu quero dizer a vocês, não troque a tua salvação por nada. Por nada. Não deixe ande longe do sussurrar dessa Dalila do século 21. Se você não pode controlar essas coisas, eu digo uma coisa, melhor que você acabe com isso. Pegue aquele celular antigo que não tem nada, a não ser recebe e faz chamada. Manda cortar essa internet. Quantas pessoas têm traído? Quantas mulheres, quantos homens têm traído suas esposas, seus esposos? Começa a desenvolver uma certa amizade, um certo relacionamento, e até mesmo se comete pecado, adultério virtual, se mostra sua nudez. Então nós vemos que o diabo, há uma coisa que ele está preocupado, é eliminar Cristo da vida do crente. É tirar a força dele. É o que ele quer, é te fazer ser, como Sansão, um derrotado. Um derrotado. Traga Sansão para que ele nos divirta. Foi o que disseram. E lá veio Sansão. Eu penso, o que é que chegava nos ouvidos de Sansão, quando ele foi trazido aqui, no meio daquele grande auditório, com milhares de pessoas? Quantas zombarias, quantas risadas, quanto deboche. Oh, irmãos, Sansão, ele podia olhar, quem sabe dentro daquele cárcere, sujo, imundo, fétido, ele podia olhar e dizer o quê? Eu sou culpado da minha própria derrota. Às vezes alguém gosta de jogar a sua derrota, a culpa da derrota, para o pai, para a mãe, para A, para B, para C, para a igreja, para cá, para lá. Mas, e quando você vê que uma pessoa costuma ver fraqueza em todo mundo, falha em todo mundo, é um sinal de fraqueza nela. É igual o homem que estava lá em cima do prédio trabalhando com os colegas e lhe atacou a labirintite. E vocês sabem que a labirintite, eu já passei por isso, o mundo rodeia, a gente cai até deitado da cama, está caindo. E a pessoa disse, olha, está tudo girando, vai cair o prédio, vai cair, nós vamos cair. Mas não era o prédio caindo, era ele que estava caindo. Daí os colegas seguraram e livraram da morte. Então, quando a pessoa começa a ver erros, falhas por todo lado, irmãos, não é um sinal de santidade, não, é um sinal de fraqueza. É um sinal de fraqueza. Mas o que devemos fazer em meio a tudo isso é nos manter firme com Deus. Então, o que é que chegava nos ouvidos
De Sansão, zombaria. Ontem, vindo do culto ali de Xanxerê, fomos parados por um guarda. De onde vocês vêm? Vemos ali de Xanxerê, estávamos em um culto. Mas vamos fazer o bafômetro, né? E o rapaz disse, seria bom que chegasse o dia que quando a pessoa dissesse a verdade, pode ir embora. Quer dizer, não adianta hoje dizer, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Por causa do mau testemunho, você se encontra no mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Aí que eles desconfiam. Então, o que chega nos ouvidos da igreja hoje, o que é que chegava aos ouvidos de Sansão? Quando alguém diz, o senhor é o quê? Eu sou o ministro do evangelho. Eles já olham com aquele sorriso crítico, porque olham na televisão e vê essas nojeiras, pregadores ali usando o nome de Cristo para fazer comércio, enganando o povo, usando o nome de Cristo. E a bênção é tão grande, dependendo do quão grande é a oferta. Quando Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. Olham como se fosse pregadores, como se fosse sanguessuga do povo. E você não pode dizer nada. Mas às vezes eu já tenho dito. Eu já disse, até mesmo perante a autoridade, disse, olha, eu não tenho a mente de globo. Quer dizer, fazer a minha mente. Não. E eu não sou um ministro como esses que vocês veem aí. Eu não admito. Se há falsos, tem que haver verdadeiro, em algum lugar. Então é isso, irmãos. Mas o que é que chega aos ouvidos da igreja? Ah, mas nós somos da mensagem. Oh, a mensagem. Sim, a mensagem é a mensagem de Deus. Mas, por favor, lembre-se, a quem mais é dado, mais é exigido também. Mais é exigido, mais Deus requer. Há tanto poder nisso, na vida do profeta, aqui e ali. Se fala tanto poder. E se vive tanta fraqueza. Ao invés de estar comprometidos com a palavra, com aquilo que Deus tem dado, estão comprometidos com suas próprias ideias, comprometidos com o mundo. Há muitas pessoas que estão comprometidas com o mundo. E diz, eu sou da mensagem. Eu tenho a palavra, eu vou no arrebatamento. Vocês acham que é de qualquer jeito que se vai no arrebatamento? Jesus disse, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podeis amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E o próprio Senhor Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos de Deus, porque você ama a Deus.
Então se queixa de que esse queixo humano? A Bíblia diz, queixe cada um dos seus próprios pecados. Então Sansão, ele podia jogar a culpa sobre alguém? Ele foi o autor da sua própria derrota. E quantos lares rebentados, quantas vidas estragadas, espiritualmente falando. Mas eu quero lhe chamar a atenção. O que é que te levou a essa situação? Faça um levantamento. A negligência, o descaso com as coisas de Deus. Quantos já não oram como orava? Quantos vivem só de aparência? Enquanto a alma está sedenta, faminta. Sansão era o único culpado da sua própria condição. Ele se tornou, vamos dizer, um palhaço para divertir os seus adversários. Irmãos, bem, aquele homem tão usado por Deus, um testemunha da força e do poder de Deus, agora ele estava ali cego. Por que os filisteus tiraram os olhos dele? Mesmo se uma hora ele tivesse força, ele não saberia para onde dirigir essa força. Mas ali estava ele sendo levado por um garoto, um rapazinho. E puseram ele em um lugar alto ali para ser... Quem sabe alguém veio discursar, esse era o homem. Só o seu nome nos fazia tremer de medo. Era o homem que multiplicava os nossos mortos, destruía nossas terras. Aí está ele. Hoje não é ninguém. Mas lembre-se você uma coisa. Foi justamente lá no cárcere, naquela dor, naquela escuridão pavorosa, aquela cegueira, foi ali que ele começou a pensar melhor. Foi justamente lá, atendendo os porcos, dando comida para os porcos, é que o filho pródigo caiu em si. E disse, vou voltar para a casa de meu pai. Não precisa me ter como filho, mas me dê um emprego, me dê comida pelo menos. Desce pelo menos, é o suficiente. E foi lá nessa escuridão que Sansão, por certo, refletiu melhor. Às vezes, acontece isso tem acontecido de uma maneira miúda com muita gente. Mas queixe você dos seus descuidos. Queixe você dos seus descuidos. Queixe Sansão. Queixe igreja do seu desleixo. Mas lá mesmo começou aqueles cabelos crescer. E quando Sansão foi levado ali diante dos adversários, ele não tinha aquele cabelo grande, aquelas tranças, como antigamente. Mas ele tinha qualquer coisa que representava que tinha cabelo. E o que fez Sansão? Dirija-me, pediu para o rapaz que ele guiava.
para a coluna que sustenta esta casa. Quem sabe eram colunas grandíssimas, fortíssimas, pedras enormes, bem colocadas, bem firmadas, bem cimentadas. E ele pôs a mão em uma e sentiu a outra. E o que chegava aos ouvidos dele: você já era Sansão, você não tem mais força, você não pode mais com nada. Mas sabe o que fez Sansão? Se voltou para Deus. Sua graça é tão grande que qualquer momento, não importa a profundidade, não importa a situação, não importa o lixo que você se encontra, se vocês voltar para Deus, Deus te ouvirá, Deus te ajudará, Deus te fortalecerá. Mas você deve voltar de todo o coração. E ali Sansão simplesmente, se nós estivéssemos perto dele, ali estava aquele homem sujo, feio, no lugar dos olhos havia 2 buracos. Mas quem sabe começou a lágrima a rolar por aqueles buracos, ainda um tanto inflamados. Mas Sansão disse: ó Senhor, somente uma vez mais, não 2, não 3, somente uma vez mais. Quer dizer, me ouça, Senhor, retorne, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o Senhor na minha alma, eu quero sentir a minha reconciliação contigo. Somente uma vez mais, Senhor, para que eu vingue os meus olhos. Quer dizer, eu fracassei, eu fui o culpado, eu sou o culpado do meu estado, mas Senhor, Tu és misericordioso, Tu és misericordioso. Volta-te, Senhor. E por certo aquela força começou a vir. Sansão sentiu um arrepio, Sansão sentiu seus nervos se entesar. Sansão conhecia aquela força que operava na sua vida antigamente, e ali estava aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ali estava ele. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento que você retornar a Deus, Ele sempre está pronto para te ouvir, para te perdoar, para te salvar, para te restaurar. Sim, Deus é riquíssimo em misericórdia. Qualquer momento, talvez alguém pense: eu não tenho mais jeito, não há mais oportunidade. Enquanto você viver, há oportunidade. Enquanto você viver e voltar para Deus, há oportunidade. Agora não morra, porque isso fecha a oportunidade. Então Sansão sentiu Deus de novo. Eu queria que ele me falasse. Eu gostaria de estar ali para perguntar: Sansão, o que é que você sente agora? Eu creio que ele diria: eu me sinto restaurado, eu me sinto perdoado, eu me sinto bem com Deus. Então ele forçou aquelas colunas.
Enquanto os inimigos zombavam e criticavam. Quem sabe os inimigos pensavam que uma vez que ele traiu a seu Deus, nunca mais Deus voltaria para ele. Porque se eles soubessem que Deus sempre ouve a voz do arrependimento, eles teriam levado mais a sério. E quando Sansão forçou aquilo, eles começaram a gritar, a zombar. Mas eu gostaria de ver a cara deles quando eles começaram a ver a poeira subindo daquela pedra, caindo alguma coisa ali, rachando aquela parede, comprometendo toda a estrutura daquele grande auditório. E Sansão diz: somente uma vez mais, Senhor, que morra eu com os filisteus. Aleluia. E nos diz a Bíblia que ali morreu mais de 3.000 pessoas. E foi mais o que Sansão fez com a sua morte, na sua morte, do que durante o tempo de vida. E se você morrer para si mesmo e nascer para Deus, você mata muito mais adversários, afugenta muito mais demônios do que durante todo o teu tempo antes do novo nascimento. Então, igreja, não deixe o diabo tirar tuas forças. Diga: Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda a dar um basta nisto, naquilo. Que o Senhor, que a igreja precisa hoje é de uma libertação. Ser liberta de seus maus costumes. Ser liberta das coisas mundanas. Fiquemos de pé, por favor.